E aí pessoal, bem-vindo de volta ao meu canal, eu sou o Beowulf e hoje vamos dar continuidade à nossa Pokédex. A gente não mudou tanta coisa, a gente trocou alguma ideia ali, a gente mexeu um pouco, deu uma atualizada ali, fez o que o Jaco Rocha 9340 pediu pra gente dar uma mexida, a gente deu uma atualizada. Tem mais algumas coisas ali que foram solicitadas também, mas cara, essa série eu acho que vai demorar muito tempo, mano, porque eu não quero ficar apressando e tal, eu quero continuar fazendo alguns erros, mostrando algumas coisas que a gente faz no dia a dia que a gente pode melhorar. Funciona, mas não quer dizer que seja bom, beleza? Então, vamos lá, não levem tipo tudo que eu for digitar e fazer que é assim como nossa a melhor coisa do mundo. Provavelmente tem muita coisa que a gente vai mudar nos próximos vídeos. É mais para mostrar que tem diversas formas de fazer a mesma coisa e normalmente vai funcionar, certo? Não seja, talvez não seja a melhor forma, mas vai funcionar. Então, não adianta a gente querer fazer tudo perfeito da primeira vez. Para mim não faz muito sentido, porque normalmente as coisas que eu faço não são perfeitas a primeira vez, é mais faz funcionar, entende o processo, depois a gente melhora, beleza? Esse é o processo que eu tento seguir, porque se a gente for tentar fazer tudo perfeito da primeira vez, a gente vai demorar muito tempo, e às vezes a gente vai mudar de ideia na metade do caminho e ter que fazer tudo de novo, então é mais fácil a gente fazer rápido e errar rápido e modificar mais rápido ainda, beleza? Então, bora lá pro vídeo, vamos trocar uma ideia, vamos mexer um pouquinho, vamos codar aqui. Eu acho que é o que a maioria dos que estão assistindo esse vídeo gosta. Falou, até mais. E aí, pessoal, bora continuar aqui. Então, segundo o Jaco Rocha 9340, a gente precisa fazer algumas correçõezinhas aqui. Usar um pouco de interface, usar um pouco de abstração, né, na interface, usar um pouco de separar um pouco dessa regra que hoje a gente jogou tudo aqui na nossa tela. Isso funciona? Cara, funciona, mas como a gente já viu em vídeos posteriores, não é tão legal deixar tudo jogado aqui. Então, hoje vamos brincar, vamos criar uma gerência de estado, que assim, vamos usar um Notifier ali, criar os nossos states e ver o que dá pra gente fazer, por enquanto, beleza? Então, vamos criar aqui, a gente tem as nossas pages e vamos separar agora aqui, então. Vamos ver se estou gravando, peraí. Estou gravando. I guess so, yeah. Tô gravando, beleza. Então, aqui dentro da nossa page. Eu gosto de colocar as coisas tudo dentro do mesmo lugar. Onde eu trabalho hoje, a gente separa, a gente coloca os notifiers dentro de uma pasta a nível de view. Então, todas as pages conseguiriam ter acesso a esse cara. Não sei, é legal, funciona, mas nos projetos pessoais eu gosto de deixar a view com o notifier dela do lado aqui, entendeu? Então, class, notifier. Extending heritage. Value notifier. O que a gente tem na nossa page? O que é a nossa agência estado? A gente tem uma lista de pokémons e uma lista de pokémons filtrados. Vamos pensar. Tá, vamos começar passando isso aqui pra dentro, depois a gente melhora. Na verdade, tipo, a gente já pensa que pokémons filtrados vão ser a nossa lista ali. Vamos importar aqui. E esse aqui vai ser a lista que não vai poder ser acessada, vai ser só internamente. Beleza, aqui ele está dizendo que a gente tem que criar o construtor. E nosso construtor vai começar com uma lista vazia.
gente vai chamar o nosso repository, então a gente vai ter que ter uma função que é assim para inicializar. Void init OS. E a gente traz o nosso repository lá para dentro. E sempre vamos deixar esse cara aqui assim, depois eu explico por que não dá. Beleza. Não precisa. Embaixo a gente vai chamar o nosso get pokémons. E aqui vamos jogar o resultado aqui nessa lista aqui. Excelente. E agora vamos jogar no Velo este result também. Porque aqui a gente está inicializando nossas variáveis. Então a gente vai inicializar o nosso Pokémons, que vai ter, em teoria, todos os Pokémons. E aqui a gente vai pegar e vai jogar para cá. Porque daí quando a gente começar a filtrar, a gente vai filtrar em cima dessa lista que vai estar aqui. Pode chamar ela de Pokémons Unfiltered. Pokémons não filtrados. Então a gente pode matar este cara aqui. Esse onChange a gente pode jogar ele lá para dentro. Beleza. Aqui, em vez de a gente jogar set state, a gente vai iterar em cima da nossa lista de pokémons não filtrados. E aqui vai ser o nosso Velo. Aqui a gente vai receber string text e text. Aqui a gente vai ter a instância do nosso notifier. E aqui a gente vai fazer ponto filter. Não, é ponto. Como é que é a função que a gente botou lá? Change text. Text. Beleza. Aqui, em vez de pokémons não filtrados, agora a gente vai começar a escutar o nosso notifier aqui. Enable. Aqui vai ficar o nosso notifier. Aqui vai ficar o builder. Aqui dentro do builder a gente pode fazer esse teste aqui. .exempt. Return circle este cara aqui. Senão a gente confia que vai ter o valor ali. Legal, vamos ver se está funcionando ainda aqui. Na teoria, isso aqui deveria estar funcionando ainda. Vou colocar o emulador aqui. Aí,
Tá, a gente esqueceu de inicializar, né? Então, nesse caso aqui, a gente pode inicializar aqui. Inicialize. Vamos rodar de novo. Beleza. Só que a gente tá com uns nomes estranhos. Eu vi no vídeo, olhando o vídeo e olhando, rodando o projeto, eu vi que tava uns nomes estranhos. Por quê? Vamos lá no nosso carinha aqui, ó. A gente tá pegando a partir do 20. A gente começar a partir do 0, a gente vai ver que agora vai vir os pokémons iniciais, que seria o Bulbasauro e blá blá blá, sabe? O Bulbasauro, Ivysaur e tal. Então, eu quero que a gente pegue os 151 pokémons. Não quero só 20. Não quero ficar paginando por enquanto. Não é a minha ideia aqui. Então aqui a gente vai ter os 151 pokémons. Até o 1000. Aqui tinha um Pokémon estranho, né? Não, acho que tô vendo coisa. Mas beleza. O que a gente vai fazer aqui? Tá, beleza, a gente jogou pra lá. Tá carregando os pokémons. Aí a gente tem a nossa homepage. O que mais que a gente tem que mexer? Cara, o que eu tinha pensado no Notes Notify? Como é que tá? Tá buscando os pokémons, tá? Beleza. Uma coisa que a gente não tem aqui é os details de cada Pokémon. Porque se a gente olhar aqui nessa API aqui, eu achei muito ruim. Vamos rodar aqui para vocês verem. Ela me traz uns dados que não são muito úteis. Nome, Bulbasauro e um link para carregar o resto dos caras. Ou seja, cara, olha isso, só me traz 2 dados. Não é legal, cara, não curti isso aqui, mano. Porque daí eu não consigo mostrar nenhuma imagem, não consigo carregar nada legal na tela, entendeu? Então, o que a gente vai fazer agora? Primeiro, a gente tem que entender que são 151 aqui que a gente está carregando. Vamos jogar esses caras aqui numa lista. Aqui a gente está dizendo que é uma lista, mas eu vou splitar esse cara aqui e jogar numa lista. Final list. Pokémon list. Beleza, então agora a gente tem uma lista de pokémons, que vai ter 151 carinhas. Então agora a gente consegue interar aqui. A gente vai começar a partir do 1. Vamos começar do 0 mesmo. Até o tamanho da nossa lista, que vai ser, em teoria, 151. Beleza? Então agora, quando a gente criar os nossos pokémons aqui, a gente vai criar uma lista aqui vazia. Final Pokémons. E agora a gente vai dar aqui dentro Pokémon. .dd e vamos jogar este cara aqui. Aqui em cima a gente pode tipar, a gente deve tipar. Legal. Aqui em vez de a gente pegar o E, a gente vai pegar o Pokémon. Pokémon igual. E então a gente tem Pokémon aqui baseado no negócio. Então aqui a gente consegue pegar o nome, consegue pegar isso aqui, consegue pegar o URL. Beleza. Só que o ID não vai ser esse cara aqui. O ID a gente vai pegar baseado no index. Já vão entender por quê. Então aqui vamos pegar o I mais um. Legal. E agora aqui a gente vai retornar este cara aqui. Ver se está funcionando ainda.
Legal. Tem 150, provavelmente. Ivysaur é o 2, Bulbasaur é 1, top. E provavelmente o 150 é o Mewtwo, que é o 151. Legal, a gente conseguiu pegar os dados. O que eu tinha feito em off aqui para testar? Eu queria pegar outros dados de Pokémon também, certo? Então eu tinha pegado, como a gente tem um URL aqui, eu estava chamando essa URL para buscar o Pokémon para cada um desses caras. Mano, tu não tem noção. É muito lento. É muito, muito demorado. Então a gente até pode chamar, mas aqui vai ficar meio que inviável. Então o que a gente vai fazer? Vamos voltar lá para nossa tela. A gente separou nosso Pokémon Widget aqui, certo? Vamos criar uma regrinha para esse cara aqui também agora. Beleza, jogamos ele aqui dentro. Ok, agora vamos criar aqui um Pokémon. Vamos fazer aqui, class, Pokémon, Modifier. Esse cara aqui vai ser um estender, Modifier de Pokémon. Legal. Não. Vamos dizer que vai ser 9 e aqui vai ser Super. Ele não vai ter o Pokémon e ele vai ter uma função aqui. Initialize. Que vai receber o ID do Pokémon. E da mesma forma a gente vai buscar lá do nosso data source. Vou voltar aqui para Modify, vai ser a mesma coisa que aqui. Sync. Light. Get Pokémon by ID. Vai receber o ID. Qual ponto? Criamos a função, vamos vir aqui. Mesma coisa. Chegamos aqui, a gente vai fazer a chamada é quase a mesma, só que muda um detalhe. Aqui assim. Em vez de chamar Pokémon offset, a gente vai chamar Pokémon barra ID. E agora a gente vai precisar de uma outra entidade. Ou será que por enquanto a gente adiciona aqui? Cara, acho meio gambeta, não? Vamos criar uma outra entidade que eu acho mais legal. Vou dar. Não, se eu for. Vamos criar aqui Pokémon Full. Essa outra aqui não precisa dessa URL, que já vem uma URL que a gente não usa para nada. E essa ali vai precisar da URL, que vai ser só, por enquanto, só isso aqui. Depois a gente vai adicionar mais algumas coisas, mas por enquanto vamos trabalhar com este cara aqui. Este cara aqui, ele vai vir só o Pokémon. A gente pode fazer isso aqui.
Pokémon ID vai ser o ID, né? Não precisa nem pegar. Pokémon Name vai dar certo. A gente já pode pegar de novo aqui. Data. Eu acho que é algo assim. E agora sim a gente vai precisar dessa Pokémon URL aqui. Sprite. Alguma coisa. Vamos aqui. A gente não vai ter mais isso aqui. A gente vai passar o ID para este cara aqui agora. ID. Tá, a gente já arruma isso aqui. Aqui ele vai retomar esta outra entidade. Aqui a gente vai ter que ter o nosso velho notifier aqui, então vamos transformar isso aqui em stateful. Vamos criar nosso notifier igual a state, agora a gente vai inicializar nosso carinho. Initialize. Vamos pegar o edit.id aqui embaixo. Vamos pensar. Aqui o texto já está certo, então a gente só vai usar aqui por enquanto. Enable builder. Enable o nosso notifier. Builder vai ser este cara aqui. Não tá certo, claro não. Peraí, o que tá errado, Ah, tá. É o cara errado. Notifier. Beleza. Value.PokémonURL. Beleza. E aqui a gente vai testar se esse cara aqui for value.null. O que eu imagino ser? Que droga. Tem que testar antes. Aqui, então, circle avatar, dois pontos. E aqui no child vamos colocar um com tá esse cara aqui. Então agora ele vai vir aqui, pá, caiu aqui, vai mandar carregar ali em cima, vai colocar um load enquanto busca a imagem e vai mostrar o mapa. Legal. Então aqui a partir de agora a gente vai passar o ID. E parece que tá funcionando. Vamos ver. Vou rodar de novo. O que deu? A gente não fez a regra, né? Get Pokémon by ID. Aqui assim. Tá, nosso Pokémon Notifier aqui. Deu um get aqui. Está caindo aqui. Legal, caiu.
Mas tá dando erro ali. O que tá dando de erro? Subtype of string igual 1. Ok. Tá. Vou colocar de novo. Beleza. Legal. Data type name, beleza. Type. Cadê? Sprites. E dentro de sprites a gente pode pegar front default. Meu Deus, travou tudo. Meu Deus, travou tudo mesmo. É front default. Não tá conseguindo achar esse cara por quê? Vamos lá, breakpoint. Aqui, vamos ver o que ele tem aqui. Nulo. Tem data. Sprite. This. Então S. Agora. Legal. Beleza. Vamos continuar aqui agora que vai dar bom. Aí, ó. Agora começou a ficar legal. Quando a gente vai avançando, ele já vai carregando as imagens que a gente quer dos pokémons ali. Beleza. Se a gente voltar, ele vai recarregar tudo de novo. Legal. Funcionando. Agora vamos pensar um pouquinho aqui. A gente foi lá, fez o nosso notifier, jogou aqui, pá, inseriu o nosso repository. Legal, aqui a gente carregou nossos dados, atualizou o carinha local. O nosso notifier, mesma coisa. Temos a nossa lista aqui com os dados que vão guardar todos os dados e aqui a gente vai filtrando em cima desses dados. Se vocês não sabem por que a gente está guardando uma lista, no vídeo passado eu até falei um pouco, a gente mostrou lá por que a gente guarda isso. Outra coisa que o Jaco Rocha ali falou é que seria legal a gente começar a usar use cases. Na empresa onde eu trabalho agora, na iConnections, a gente costuma separar os filtros dentro de casos de uso. Normalmente a gente não está fazendo casos de uso para buscar dados.
Então, se vocês viram aqui, eu tenho um repository, ele que vai fazendo os negócios e eu chamo o repository direto do Notifier. Então, normalmente a gente não está fazendo mais caso de uso, porque, cara, a gente estava vendo que a gente estava tendo muito caso de uso que só pegava o dado da tela, jogava para o servidor, pegava do servidor, jogava para a tela. Então não estava fazendo muito sentido. Ele não tinha um caso de uso, ele só pegava dados e replicava para baixo. Então ficou muito mais simples a gente pegar e chamar direto do repository. E depois até, lá na empresa a gente até acabou removendo o tal do repository, a gente chama direto do data source quando a gente precisa buscar os dados. E mais para frente a gente vai trocar mais uma ideia nesse assunto. E normalmente a gente cria nossos casos de uso para fazer nossos filtros, porque a gente, cara, no início a gente tem poucos filtros, entendeu? Mas conforme o projeto vai crescendo, a gente pode ter uma infinidade de filtros. Então é legal a gente tirar um pouco a complexidade do Notifier e jogar para um caso de uso que é muito mais fácil de manutenir. A gente consegue usar o mesmo filtro em outros lugares, que provavelmente a gente vai fazer isso aqui nesse projeto. Não agora, né, mas mais para frente. Então já vamos deixar separado aqui assim. Use cases. E aqui a gente vai ter filter Pokémons. A gente coloca o sufixo, prefixo, sufixo. Use case. Aqui a gente vai fazer a nossa chamadinha lá com o call. Beleza? Aqui ele vai retornar uma lista de Pokémon int nesse caso. Aqui a gente vai receber uma lista desse cara. Vai ser nossa lista de Pokémon. Nossa Pokémon list. E a gente vai ter também nesse momento a gente só tem o nosso filtro por text, né? Então, filter text. Basicamente a gente pega este cara aqui e joga ele pra cá. Então agora Pokémon list aqui. Return. Aqui, normalmente a gente não vai deixar aqui, a gente tem criado bastante funções aqui, digamos assim. Boolean, has text, has name. E aqui vai receber um Pokémon. E aqui nosso texto também. E aqui a gente só vai retornar este cara aqui. Então, normalmente a gente faz assim, a gente filtra aqui, beleza. E daí depois a gente vai ter, filtrar por tipo, eu quero só os pokémons de fogo, daí eu vou passar aqui assim, string type. E daí eu vou ter, sei lá, por... eu não lembro mais, mas a gente vai ter mais alguns filtros aqui. Quando chegar nessa parte, vocês vão entender que faz muito sentido a gente separar assim. Nesse momento a gente só tem um cara, mas já vamos deixando preparado para mais para frente. Então aqui basicamente filter use case. Use case.
E aqui no nosso filtro a gente vai chamar assim. Chamar um filter. E este cara aqui. Dessa forma a gente tira essa responsabilidade daqui e joga lá para o nosso caso de uso. Então a gente pode pegar e usar o mesmo caso de uso em mais de uma tela, certo? Posso ter outras telas que eu vou filtrar, vou ter o mesmo filtro e vai fazer sentido. Agora tá meio simples, meio bobinho, mas continua funcionando, certo? O Pix. Meio errado, né? Porque nossa, por que deu errado? Por que o Vulpix está virando um Bulbasaur? Vamos ver o que está acontecendo. O que isso aqui está fazendo? Ele está vindo aqui, pá, trocou esse cara. Legal, e tá carregando a nossa lista tudo de novo. Tá vindo aqui, pegando o Pokémon do nosso level. Legal, então deveria estar certo. Então aqui agora a gente tem o nosso Velo e é só Pokémon. E é só o Vulpix que o código dele é o ID 37. Então se a gente vir aqui pra dentro, vamos ver como é que tá. ID 37. Vamos lá dentro. O que tá acontecendo aqui? Provavelmente ele tá reaproveitando aquele cara. Então o que a gente faz para ele não reaproveitar? Vamos criar uma vela aqui. E vamos dizer que a nossa vela aqui é baseada no ID do Pokémon. Então, a partir de agora, se esse Pokémon aqui mudar, ele já vai trocar ali. Então, Bulbasaur. Não, a gente vê que, tipo, o Bulbasaur não muda, ó. Opa. Ó. O Bulbasaur continua o mesmo, mas se vir um outro, ele já vai recarregar. Porque o que acontece? Como a gente está com o Pokémon ID aqui assim, o Flutter ele vai tentar reaproveitar esse widget aqui, certo? E como a gente não tinha uma aqui para dizer o que estava mudando, ele entendia que era o mesmo carinha, então ele nem tentava trocar, ele nem tentava atualizar, então ele usava sempre o mesmo cara. Então a gente usando uma value key aqui, a gente consegue dizer que este cara aqui ele mudou. Então se esse cara aqui realmente mudar, no nosso caso aqui se escrever Bulbasaur ele não muda, continua o mesmo, ele nem atualiza. Ele vai entender que este cara aqui continua sendo carregado. Beleza? E por hoje é só, pessoal. Próximo vídeo a gente vai tentar aprofundar um pouco mais agora nas telas ali. Eu acho, não sei, eu tenho umas outras ideias também que eu queria aproveitar para melhorar esse carregamento aqui que tá bem ruinzinho. Mas vai ficar para um próximo vídeo. Falou, pessoal!